Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo legal. Bom, vamos retomar hoje mais um conteúdo de história do livro Buriti mais História do quinto ano. Lembrando que nós estamos ainda na unidade 1 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, Novas Formas de Organização, página 24 até a página 28. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Retomando então aqui nosso estudo, hoje no capítulo 3, nós vamos tratar sobre as novas formas de organização. Bom, o texto então, pessoal, a primeira parte aqui do texto, ele vem retomar um conteúdo da aula anterior, né? Falando sobre a agricultura. Vocês lembram o que estudamos no capítulo anterior? Nós falamos no capítulo anterior que a agricultura possibilitou o aumento da população. Vocês estão lembrados disso? Que os nômades viviam sempre mudando de lugar em busca de alimento. Toda vez que eles mudavam de lugar em busca de alimento, encontravam outra tribo, acontecia uma batalha e muitas pessoas morriam, outras pessoas morriam por falta de alimento. Então a população não crescia tanto. E aí no capítulo anterior eu falei para vocês que, então no capítulo anterior eu expliquei para vocês que com o surgimento da agricultura a população começou a aumentar, né? Sobrava mais alimento, as tribos não precisavam mais ficar mudando de um lugar para o outro e assim a população cresceu. E aí começaram a se organizar em cidades, tudo bem? Então aqui é a retomada do capítulo 1, do capítulo anterior, falando sobre o aumento da população por consequência do desenvolvimento da agricultura, tudo bem? Bom, o texto, nesse comecinho aqui, segue falando sobre a organização da sociedade, né? Então o texto vem falar o quê? Que vários membros de uma família, né, com esse aumento de população, vários membros da família juntos formavam um clã, uma organização, uma família. As famílias grandes, né, grandes famílias, eram chamadas de clãs. E aí, a reunião de vários clãs, ou seja, vários grupos de famílias, formavam as tribos. Tudo bem? E aí, na aula anterior, também mostrei para vocês que as tribos, nessas tribos haviam líderes, né? A pessoa que liderava o grupo, a pessoa que comandava o grupo, que organizava o grupo. E aí o capítulo 3 vem falar para a gente que os líderes, né, os líderes das tribos, eles acumulavam poder religioso e poder político. Ou seja, o líder era responsável por fazer o contato com Deus, com as divindades, né, fazer as oferendas a Deus, mas também o líder era responsável por organizar a sociedade. O líder definia as funções, o líder definia quem deveria pagar imposto. Então, o líder da tribo acumulava o poder religioso e o poder político. O líder tinha essa atribuição religiosa e política. Tudo bem? E o texto segue falando para a gente sobre, em relacionado ainda à agricultura, eles começaram a produzir excedente de produção. O que é excedente de produção? Está aqui anotadinho aqui, ó. Bom, se eles precisavam plantar, por exemplo, 100 sacos de arroz, eles plantavam 120. Por que eles plantavam 120? Porque haviam pessoas que não trabalhavam e essas pessoas precisavam ser sustentadas. Como que elas eram sustentadas? Elas eram sustentadas com o excedente da produção, o excedente da agricultura. Quem que eram essas pessoas? Os sacerdotes, né? Os sacerdotes eram responsáveis pelas cerimônias religiosas, pela oferenda às divindades, e também os soldados. Então, esses povos aqui antigos, eles produziam mais do que eles precisavam
para poder sustentar os sacerdotes e os soldados, mas também, pessoal, para fazer comércio. Então, conforme eles iam acumulando mais alimentos, mais mantimentos, eles estocavam isso e eventualmente eles vendiam, trocavam com outras tribos, com outras cidades. Tudo bem? Vamos em frente então? Bom, o texto então segue nessa imagem aqui, falando um pouco sobre as bases da organização social e política. Bom, o que esse texto vem falar então? Ele vem falar que essa sociedade, né, essa organização, ela tinha uma estrutura. Como assim? Existiam pessoas que estavam acima e pessoas que estavam abaixo. Então, quem que estava acima de todos? O líder político e o líder religioso. Lembram-se que eu falei que o líder acumulava essas funções? Então, o líder político e religioso era o, vamos dizer assim, o membro mais importante dessa sociedade. Abaixo deles, quem que estavam? Os soldados, né? Os soldados e os sacerdotes também. E mais abaixo, quem estavam eram os trabalhadores, né? As pessoas que trabalhavam, que plantavam, enfim, trabalhadores em geral. Então, havia uma estrutura social, onde no topo estava o líder político e religioso, depois tinha os sacerdotes, os soldados e, por último, os trabalhadores. Basicamente, esse aqui de baixo, ó, os trabalhadores, plantavam, colhiam, faziam um serviço mais pesado para gerar riqueza, para sustentar esses que estão aqui em cima. Tudo bem? Bom, esse texto aqui também vem falar um pouco sobre trabalho e funções. Como que acontecia a distribuição do trabalho e das funções? Ela acontecia de acordo com a origem. Por exemplo, se você nasceu numa família em que o seu pai era soldado, você vai ser o quê? Soldado. Se você nasceu numa família que seu pai era um agricultor, você vai ser o quê? Você vai ser um agricultor. Se você nasceu numa família em que seu pai era ferreiro, você vai ser o quê? Você vai ser ferreiro. Essa distribuição de funções e tarefas era atribuída pelo líder político e religioso. Então ele distribuía as tarefas, né, de acordo com a origem. Então se você nasceu numa família nobre, de, por exemplo, sacerdotes, ou se você é filho do político, do líder que governa aquela tribo, você, quando for adulto, vai ser também o quê? Líder de uma tribo, vai ser político, vai ser religioso. Então, dessa forma ficou estruturada, né, ficou organizada a estrutura social. Quem está em cima, quem está embaixo e a distribuição de tarefas, né? Você vai fazer aquilo que os seus pais faziam, tudo bem? É isso aqui que o texto vem falar pra gente. Eu só dei uma resumidinha aqui. Vamos em frente? Olha lá, pessoal. Esse texto aqui, ó, do livro, bem pequenininho, mas ele tem muitas explicações muito interessantes para nós. Aqui tem um fragmento, né, um mapa da antiga cidade Nippur, que hoje é o Iraque, tudo bem? Olha só, pessoal, o que esse textinho pequenininho está falando? Cidade de Nippur era considerada sagrada. Olha só aqui em cima, cidade sagrada. O que significa cidade sagrada? Significa que é uma cidade separada por Deus. É uma cidade onde Deus, digamos, as divindades se manifestam. Essa cidade ela é sagrada. Bom, por ela ser sagrada, o que tinha nessa cidade? Tinha muitos templos e edifícios públicos. Ou seja, se ela era uma cidade sagrada, as pessoas elas iam para essa cidade sagrada para fazer as suas ofertas, suas oferendas a Deus, as divindades daquele período, certo? Que eram reconhecidas como divindades naquele período. Então essa cidade sagrada, pessoal, ela recebia muitos
peregrinos, ou seja, durante o ano, muitas pessoas viajavam para essa cidade para vir aqui, para fazer sua oferta a Deus, sua oferenda, para agradecer, para pagar seus tributos a Deus. E essa cidade, por receber muitos peregrinos, ela era uma cidade onde existia um forte comércio e muito protegida pelos soldados. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco que a agricultura começou a acumular mantimentos, acumular produção, né? Para quê? Para o comércio. Então, muitas pessoas vindo para esse local aqui. O que era essa região aqui? Tinha aqui muito comércio. Muitas pessoas vinham trazendo seus dinheiros, suas riquezas, e elas comercializavam nesse local. E elas vinham aqui porque era uma cidade sagrada, né? Um lugar separado para cultuar os deuses, para fazer oferendas aos deuses. Tudo bem? Vou trazer uma ilustração no próximo slide, vai ficar fácil de vocês entenderem. Bom, aqui é uma ilustração que eu mesmo elaborei, não está no livro, mas vamos pensar o seguinte, ó. Aqui eu marquei com um pontinho preto uma cidade com templos religiosos, certo? Ó, de preto a cidade religiosa. Então aqui era a cidade onde as pessoas faziam suas ofertas a Deus, suas oferendas. E esses pontinhos azuis seriam outras cidades, né? Várias cidades. Então por aqui ser uma cidade consagrada, uma cidade religiosa, uma cidade cerimonialista, né? Onde ocorriam as cerimônias de culto a Deus, as pessoas que viviam nas outras cidades vinham para esse local aqui. Então vinham pessoas de várias outras cidades, de várias outras tribos, elas vinham todas para esse local aqui. Por que elas vinham para esse local aqui? Elas vinham porque esse local era entendido como o local onde Deus habitava, onde Deus aparecia, onde Deus se manifestava. Então essa cidade aqui, ela recebia muitos peregrinos. Peregrinos. Ficou meio feio aqui o pezinho. Peregrinos. O que são os peregrinos? São esses viajantes que vão procurar a cidade onde acontecem as cerimônias religiosas para fazer as suas oferendas a Deus, aos deuses, né, no caso. Então, muitas pessoas viajando para essa mesma cidade. Vamos em frente que eu fiz mais uma ilustração. Olha só. Então, agora eu estou dentro da cidade, lá da cidade religiosa, tudo bem? O que tinha lá nessa cidade? Templos religiosos, prédios públicos, comércio e os soldados, né? Então, olha só. Muitas pessoas vinham para esse lugar, né? Multidão de peregrinos. Para ir aonde? Para ir nos templos, né? Elas iam nos templos fazer as suas ofertas aos deuses, trazer os mantimentos, pagar os tributos, além de ir aos centros religiosos, né? Elas também iam para o comércio, iam comprar, vender, trazer suas riquezas, levar outras riquezas, enfim, elas iam para os comércios também para gastar o seu dinheiro, né? E essa cidade também tinha muitos soldados. Por que ela tinha muitos soldados? Pensa só, muitas pessoas vêm para essa cidade trazendo dinheiro. Elas gastam o dinheiro dela no comércio. Elas pegam o dinheiro dela, né, as riquezas delas, e fazem ofertas no templo religioso aos sacerdotes, aos deuses. Então, essas cidades sagradas, né, nessas cidades sagradas circulava muita riqueza. E para não ter problema de roubo, de saqueadores, nessas cidades também haviam os soldados, né, os guerreiros, que protegiam a cidade, mas não só a cidade, protegiam toda a riqueza que fluía por aquele local. Tudo bem, pessoal?